Ela é linda, inteligente, sagaz, mora no meu coração, senta aqui no meu sofá. Oi, gente! Bem-vindos ao Sofá Fã. Eu sou Liliane Fioriri. Que saudade que eu estava de vocês. O Sofá Fã retorna com uma série muito especial, Mulheres da Terra. E para abrirmos essa série, eu convidei ela, uma super mulher, mãe, neta, filha, empreendedora do direito para a terra. Ela que construiu uma história linda e maravilhosa. E ela é conhecida como a rainha da mandioca. É isso mesmo, gente. Vem pra cá, Marcilene. Senta aqui no meu sofá, me conta a sua história que eu sou sua fã. Bem-vinda. Tudo bem, querida? Nossa, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, essa mulher encantadora, maravilhosa, 1000 versões em uma única mulher. Uma grande satisfação estar aqui conversando com você. A alegria é nossa do sofá de começarmos com você. Vamos bater papo? Bora, vamos sim. Antes de falar do que ela construiu, vamos conhecer quem é essa super mulher? Marcilene Mariano. Conta pra gente como você se apresentaria para alguém que ainda não conhece a sua história. Ótima pergunta. Bom, sou Marcilene Mariano, produtora rural da agricultura familiar aqui no município de Lusiânia. Sou idealizadora de uma linha exclusiva de produtos derivados de mandioca, produtos autênticos, genuínos, super diferentes, mas acima de tudo, uma apaixonada pelo campo, uma apaixonada por plantar, colher, por estar ali no campo, nesse ambiente tão maravilhoso, né? Próximo aí à natureza. Uau! Você nasceu no Gama, viveu parte da infância em Pirinópolis e Isso. também na zona rural de Lusiânia. Aqui, ó, gente, é fruto da nossa terra. Como foi essa infância, Marcilene? Nossa, minha infância foi assim maravilhosa, né? Ali, Cheia de aventuras. Cheia de aventuras, banho de rio, né? Cachoeira, roça, subir em árvores, plantar, colher, pegar frutas, andar a cavalo. Nossa, isso para mim assim faz parte muito assim da minha história, né? Eu pegava o cavalo, arriava, ia para casa de uma colega e a gente fazia comidinhas, né? Passava o dia. Então, assim, minha infância foi maravilhosa. E sempre no meio da Maravilhosa. família ali, Sempre né? no meio Presença da forte da família. sua avó. Sim, assim, as minhas melhores lembranças, né, junto aí com a minha mãe, a minha avó, todos os meus familiares ao redor do fogão a lenha. E assim, uma curiosidade é que sempre havia um doce, né? A gente sempre estava fazendo um doce de alguma fruta, né? Sempre estava conversando ali ao redor do fogão a lenha. E o que daquela menina que ainda existe na mulher de hoje, que é você? Ah, é uma mulher muito sonhadora. Sempre cheia de sonhos, né? Cheia de desejos. Então, eu não fico presa, né? Sou uma mulher que gosta de liberdade, de sonhar, ir atrás, né? E executar e conseguir alcançar meus objetivos. Uma legítima aquariana, gente. Faz jus ao signo, total. Liberdade, né? Isso, liberdade. E falando em raízes, foram as raízes que formaram essa mulher. Você fala da sua avó Franca com muito carinho. O que ela representa na sua história? A minha avó, ela representa, assim, para mim, a minha maior vocação, né? Meu maior incentivo, porque a minha avó, ela me ensinou a fazer o meu primeiro doce quando eu tinha aí cerca de 8, 9 anos, né? Então, assim, mais que uma receita, ela me ensinou, assim, a paixão por cozinhar, por fazer doces, por adoçar a vida das pessoas, fazer daquele momento algo especial, diferente, né? Então, ela tem uma importância, assim, surreal na minha vida. Talvez tenha sido aí que a Pé de Gostosura tenha começado antes mesmo de ter um nome, né? É verdade, eu sempre fiz doces, né? Para mim, todas as frutas, né? E às vezes nem frutas também, né? Se transformam em doces. Então, talvez ela já tenha nascido em mim antes mesmo de ter esse nome, né?
Aos 9 anos, ela te ensinou a fazer sua primeira cocada, que você estava contando pra gente. Isso. Você imaginava que naquele momento teria tanta ligação com a mulher que você se tornaria? Não, naquele momento ali, para mim, eu entendi como se fosse assim uma receita que ela quisesse passar para mim, as tradições, né, dos nossos ancestrais, né, dos nossos familiares, que era aquela tradição de sempre repassar a receita e o amor, a paixão pela cozinha. Mas isso foi muito além, né? Isso foi muito além, porque naquela receita eu senti confiança, porque ela estava depositando em mim algo que me fez sentir importante. Ela também me ensinou pontos de doces, né? E isso eu levei para a vida, porque o ponto do doce, se você tirar antes, ele não vai funcionar. Se você tirar depois, você vai perder ele todo. Então, o ponto do doce também me fez refletir sobre a vida, sobre as medidas, né, que a gente atribui às coisas e os relacionamentos, tudo tem a sua medida, né? Então, para mim, foi assim algo que eu sempre levo para a vida, né? Os tempos divinos são sempre os melhores temperos, né? Sim, com toda certeza. Quais ensinamentos da sua mãe, da sua avó, você carrega até hoje? Falando sobre isso. Olha, a minha mãe e assim a minha avó, a minha família, eles sempre entenderam esse meu lado livre de ser, de poder escolher. Então, acho que o maior legado que eu recebi foi ter essa receptividade, essa valorização, esse entendimento da mulher que Acaba eu sou. sendo como se fosse uma permissão, né? Exatamente. Eu te permito voar e você sabe que Isso. quando precisar você tem o porto para voltar. Exatamente. E você é livre para alçar os seus voos em qualquer área que você quiser, que você tiver interesse, vocação, né? Então isso me deixou muito tranquila. Se a sua avó pudesse ver tudo que você construiu, o que você gostaria de dizer para ela? Nossa. Olhar para nossa base chega a ser bem emocionante, né? Eu iria agradecer muito, né, por ela ter dedicado o tempo dela para me ensinar a fazer aquela cocada, porque a partir dali foi uma referência para mim, né? Então eu diria, vó Franca, muito obrigada por me ensinar a minha primeira cocada. Também agradeço, viu? Gratidão, vó Franca. E agora, fazendo um giro de 360 para as pessoas entenderem um pouco dos bastidores dessa mulher incrível que é você com a sua história. Tenho que me recompor, né? Você tá me fazendo uma montanha-russa de sentimentos. As emoções. 16 anos no direito, Sim. Ministério da Justiça, casamento, primeira filha, pré-eclâmpsia, prematuridade, segunda gestação também com desafios, medo, fé, coragem, mudança de prioridades. Isso é só um pouquinho do que é a Marcilene. Você se formou em Direito e exerceu a profissão durante 16 anos. Quem era a Marcilene daquela época? A Marcilene daquela época era uma mulher assim muito dedicada ao trabalho, uma assessora jurídica, desempenhando suas funções ali no Ministério da Justiça, lidando com processos indenizatórios advindos aí da ditadura militar, né, dos perseguidos pela ditadura. Então, uma mulher muito focada no trabalho, pensando sempre em crescer, em melhorar, em fazer especializações, né? Então, naquele momento, era essa a Marcilene que estava aqui dentro de mim. Você construiu uma carreira e chegou a trabalhar no Ministério da Justiça, que foi o que você nos contou. Em que momento percebeu que queria uma vida diferente? Aquela viradinha de chave, aquele incômodo, aquela pedrinha no sapato. Olha, o amor pelo campo, a paixão pela terra, ela sempre viveu em mim. Ela sempre viveu em mim. Não tinha como dissociar a minha alegria de estar no campo, mas também a minha satisfação de exercer a minha profissão, né? Eu sempre eu me dediquei muito, era um sonho que eu tinha, mas a menina do campo, a menina que andava a cavalo, que era livre e solta, ela nunca saiu. Será que era um sonho seu mesmo? Ou será que não era um sonho sendo realizado
para outra pessoa, para outras pessoas, porque a sua essência parece que assim, quando eu te vejo, eu não te vejo presa num escritório, não te vejo, não faz sentido. Agora quando você fala daquela livre que sai correndo no campo, acaba, olha os olhinhos. Eu sempre gostei muito de leitura, né? Sempre gostei muito de ler. Então, assim, o direito, para mim, não era um fardo, era muito leve, porque eu me debruçava, né, em livros, e eu tinha, assim, comigo, ainda tenho, mas naquela época mais forte, um desejo muito grande de fazer a minha parcela como cidadã, de promover a justiça. Então, a minha função ali na comissão de anistia, no momento de arbitrar ali o valor daquelas indenizações, de entender aquela dor daquelas pessoas, fazia parte também da minha vida como cidadã. Eu estava cumprindo ali um papel, um desejo também, né? E quando é que foi que falou assim, não, agora... Olha, eu tive a minha primeira filha num momento muito delicado da minha vida. Eu sempre me emociono quando eu falo desse assunto, porque o sonho de ser mãe é algo que, assim, toma a gente por inteiro, né? Então, assim, eu me preparei, eu fiz o quarto, eu e meu esposo, nós montamos o quarto, escolhemos o nome. E ali com 31 semanas de gestação, eu simplesmente me sinto mal, mas já tinha aquele instinto, aquela sensação de que era algo grave. E quando eu chego no hospital, eu sou diagnosticada com pré-eclâmpsia grave. Naquele momento, não tinha o que fazer. Ali foi uma luta, uma sobrevivência. Eu corri risco de vida e a minha filha não tinha expectativa de vida. Uau! Então, a solução que os médicos deram foi retirar o bebê do jeito que ela estava ali, para que eu, vamos dizer assim, voltasse com os meus hormônios sem estar grávida, porque eu poderia morrer a qualquer momento. Foram 970 gramas? Maria Fernanda nasceu assim, foi um grande milagre, porque não tinha expectativa de nascer viva, né? Então, quando ela nasceu, ela não chorou. E o momento assim que mais me impactou foi ver a minha família se despedindo de mim e dela. E eu ali em transe, sob efeito de medicação, sem conseguir me expressar, sem conseguir entender a complexidade daquele momento. Eu só pensava, olha, não importa a minha vida, desde que ela nasça viva. Mas os médicos disseram, não, não é assim que funciona. Sem você, ela não sobrevive. E você pode ter outros filhos, né? Então, quando eles fizeram o exame e eles olharam um para o outro e disseram, oh, não, o coração dela não está batendo, a gente pode tirar. Naquele momento, eu falei para Deus, Senhor, eu montei um quarto. Eu não tenho condição de comprar um caixão. Eu montei um quarto. Eu tenho um berço esperando ela. Tem misericórdia de mim como mãe. E assim, Maria Fernanda nasceu em condições muito complicadas, chegou a pesar 970 gramas. Imediatamente foi submetida a uma cirurgia para retirada de líquido do pulmão. Ela teve 3 infecções hospitalares. Ela fez uma transferência de parte do sangue que ela não tinha, que tinha uma anemia grave. Então, assim, eu passei por, assim, um moedor, sabe? Eu fui moída. E aí, num determinado dia que eu nunca havia tocado nela, né? Quando eu cheguei para visitar, ela estava cheia de tubos e toda machucada, cabeça raspada, eu já tinha feito vários procedimentos. E eu falei, ela estava virada para um lado contrário, e eu falei, Maria Fernanda, aqui é a mamãe. Quando eu falei, ela virou o olho levantou, ela não tinha sobrancelha, mas assim subiu. E ela olhou, e quando ela me olhou, eu vi um susto. Naquele momento, sabe, caiu assim a minha ficha, que eu sou mãe, ela é minha, né? E eu falei, Maria, eu quero te dizer uma coisa. Eu quero você bem teimosa. Dando bastante trabalho. Eu quero você bem teimosa. Tudo que os médicos disserem, não ouça, reaja. E num determinado dia que eu fui, já tinha alguns meses que ela estava ali, uma enfermeira foi fazer uma troca da incubadora e me perguntou se eu já havia tocado ela. Eu disse que eu nunca tinha tocado. E meu leite já havia secado. Não tinha tido nenhum estímulo, né? Uhum. E aí, quando ela colocou,
a Maria Fernanda, assim, que era tão pequena que não Sim, dava pra segurar imagino. assim. Ela mordeu meu pescoço. Ah, não, gente. Aí a enfermeira chamou as outras pessoas da equipe e disse, vamos colocar no peito. Eu falei, olha, eu não tenho leite. Ela disse, não preocupa. Quando ela colocou, começou a vazar um líquido e eu me desesperei. Era da outra mama. Quando ela sugou, Estimulou. a outra mama vazou. E quando eu fui para casa, eu recebi uma ligação, né, da UTI à noite, pedindo para que eu fizesse as malas e me internasse para receber a Maria no quarto, porque ela tinha retirado a sonda. Uau, gente. E ela estava acordando todos os bebês. O amor de mãe cura, o amor de mãe transforma, o amor de mãe é uma força. Só podia vir da raiz mesmo, viu? Aquela força que eu vou te dizer, minha amiga. E a gente precisa fazer um parênteses que, graças a Deus, hoje ela tá bem, Superou tá tudo. maravilhosa. E olha como Deus é incrível. Nós estamos comemorando hoje, essa Sim. semana, que a Maria Fernanda passou em medicina. Perfeita, linda, Perfeita. maravilhosa, empoderadíssima. Então aguardem. Essa que já foi cuidada, um dia desacreditada, Isso. agora vai se formar para cuidar dos outros. Se ela tinha um propósito, hoje a gente não tem dúvida, né? Exatamente. E com os 39 anos veio outra gestação, com desafios também. Isso. E aí você falando sobre a virada de chave, como foi que eu senti essa necessidade, essa vontade, esse desejo, né? E aí depois de 10 anos, os médicos me disseram que não era aconselhável que eu engravidasse novamente, porque a doença gestacional poderia se repetir. Aham. Então, durante esse período, eu me abstive, né, dessa questão Sim. de planejar outra gestação. E aí, quando eu descubro, eu estou entrando no 4º mês de gestação. Eu falei que essa história tinha que virar uma minissérie. Gente, é muita história para ficar só na entrevista. E aí, quando eu vou fazer os exames, junto com o bebê tem um mioma. Então, aqueles sangramentos que eu atribuía como ciclo, né, natural eram provenientes de já um outro problema de gestação, que era esse mioma, que compete com o bebê, que compete com o feto. Uhum. E o médico me disse, olha, eu não acredito que você irá levar essa gravidez até Até o fim. final. Mas a gravidez se completou, né? Foi um menino. Eu melhorei, porque a primeira nasceu com quase 1 quilo, ele nasceu com quase 2, né? Então eu melhorei demais. Já evoluímos, né, amigos? Sustos. Se fosse o terceiro, já ia sair tá de papo normal. E foi nesse momento que algo em mim mudou. Foi nesse momento que eu senti, assim, com um desejo muito grande, sabe? Instintivo de falar assim, não, eu vou voltar para o campo, eu vou voltar para as minhas raízes, eu vou criar. Eu vou voltar para casa. Vou voltar para casa. E eu vou criar do jeito que eu fui criada, porque a Maria Fernanda, ela necessitava de cuidados muito especiais, né? Então, assim, embora eu não seguisse a regra, todas as considerações dos médicos, que eles falavam, olha, ela não pode ficar ao ar livre porque pode pegar pneumonia, mas ela aprendeu a andar na grama, ficava de calcinha, tomava banho de mangueira, e foi isso que fez ela superar tudo. Como né? os antigos, né? Exatamente. Energia do sol, vitamina D, contato com a terra. E nesse momento, eu começo a fazer um plano secreto. Como vou contar para o meu pai, para o meu esposo, que eu vou trancar minha pós-graduação. Eu já nesse período eu tinha sido aprovada num concurso em Mato Grosso, do TRT. E eu estava morrendo de medo de ser chamada, porque eu queria, eu estava obstinada, eu estava decidida a voltar para o campo, a voltar para as minhas raízes, a fazer aquilo que me fazia feliz. E aí eu reuni minha família, eu contei pro meu pai, pro meu esposo. Que com certeza receberam a notícia assim, só que não, né? Meu pai chegou até assim a questionar minha sanidade mental. E me perguntou, qual é o seu plano? O que você pretende fazer? Porque um sítio, uma terra, requer muito investimento, né? Eu falei, não, eu tenho um plano, eu vou fazer bolo.
Ele falou, bolo? Que tipo de bolo? Eu falei, caseirinho, bolo de cenoura, esses que eu sei fazer. Não, eu tô incrédulo. E assim, impactou muito, né, a minha família, essa E minha o sonho decisão. do seu pai era que você seguisse, né? Exatamente, o meu pai não teve estudo. Meu pai, eu digo assim, que ele foi um analfabeto autodidata, porque ele nunca estudou, ele aprendeu a ler sozinho, ele aprendeu tudo sozinho, né? Então eu frustrei muito ali os planos dele naquele momento, né? Mas dentro de mim parecia que tinha uma corrida de cavalo, eu estava muito certa do que eu queria, né? Já estava determinada. Determinada, vamos voltar pro campo. Ah, mas pro campo como assim? Uma fazenda, né? É tudo pronto te esperando? Não, é só a terra. Sem água, sem luz, sem cerca, sem casa, sem passarinho, porque ela não tinha fruta, lá não tinha passarinho. Então foi largar tudo seguro, aquilo que a gente olha e fala assim, gente, ela levou anos para Isso. construir, para começar do zero. Marcilene Mariano, aquela que olha tudo de uma forma diferente. Foi na mandioca que ela transformou o que poderia ser óbvio em muitas novidades. Pé de Gostosura, Senar, Sebrae, Mandiocultura, inovação, produtos derivados da mandioca, agricultura familiar, mulher no agro, empreendedorismo, prêmios e reconhecimento. Que é isso, hein, minha Nossa. amiga? Jesus amado, isso aqui dá um livro. Tem uma frase sua que, pra mim, resume muito da sua história. Eu plantei um pomar antes mesmo de ter água. Gente, se isso não é fé, eu não sei o que é, amiga. É mais que resiliência, né? De onde que veio a coragem para plantar quando você ainda não tinha nem água? Bom, eu, nesse momento, nesse período da minha vida, eu fazia bolos e investia no sítio. Tudo que eu arrecadava, eu investia. Eu fui crescendo, fui fazendo também campanhas de Páscoa, ovos de Páscoa, fui desenvolvendo minha linha de produtos. Mas o meu sonho era produzir doces como meus antepassados. Aqueles doces antigos, laranja da terra, mamão cristalizado, abóbora cristalizada, figo recheado com doce de leite. E aí, nesse ímpeto, nesse A boca encheu sonho, d'água, são meus doces preferidos. eu cheguei com um carro cheio de planta e meu pai olhou pra mim e falou assim, o que é isso? Eu falei, pai, eu trouxe aí umas 80 mudas de frutíferas. Ele falou, mas Marcilene, você não tem água. Eu falei, pai, é simples, a gente traz no carro. A água também? Aí ele falou, Marcilene, são 80, é quase 1 hectare que você vai plantar, como que a gente vai trazer no carro? Eu falei, pai, uma vez por semana a gente traz, é simples, né? E esse simples deixou meu pai assim muito desorientado, porque ele falou assim, olha, eu conheço gente obstinada, mas pra mim você é desatinada, o que você tá pensando? Mas, olha, a vontade era tanta, a fé foi tanta que elas resistiram, né? Elas resistiram e quando elas frutificaram, eu corri no Senar e procurei aí me especializar, né, em doces cristalizados e me tornei uma doceira reconhecida, referência, né, em doces antigos, em doces de vó, de mãe, aquela lembrança da minha avó Franca, né, e com o apoio aí da minha mãe, da dona Inácia. Que delícia, gente. É muito pé de gostosura mesmo, viu? Em algum momento você pensou, será que eu fiz a escolha certa? Todos os dias. Até hoje, né, amiga? Todos os a gente dias. que empreende, até hoje a gente acorda e fala assim, será que eu fiz a escolha certa? Todos os dias, é a pergunta mais recorrente. E aí alguém fala assim, mas então por que você não desiste? Parece uma ofensa, um insulto. Você fala, como assim desistir? Jamais. Não é? Eu tenho um sonho, Oxe. mas você continua se perguntando sobre o caminho. Eu acho que isso acaba sendo combustível, é pra gente se provar todos os dias que a gente tá no caminho certo, né? Exatamente. E aí, como nasce a Pé de Gostosura? A Pé de Gostosura nasce nesse cenário, né? Quando ali aqueles pés, né, de fruta, eles frutificam, então nasce aí um pé de gostosuras, né? Eu tentei ter um nome, uma marca que remetesse a uma duplicidade de sentido, um pé de pedir, né? Você pede uma gostosura e também remeter à árvore frutífera, né? Que era aquele meu sonho, né? De produzir doces naquele momento. Vê nascendo ali, né? Os sonhos. Quando você percebe que a mandioca poderia ser muito mais do que um produto in natura,
Porque aí agora a gente foi para outro universo, Isso, né? A gente agora isso. mergulha fundo nessa história e vamos parar lá, ó, na mandioca. Eu participei de uma entrevista uma vez, né? E quando chegou nesse momento, né? Instintivamente, o repórter disse assim: agora vamos entrar na mandioca. E eu fiquei assim, tudo bem, vamos lá. Foi mais ou menos Na hora, isso. como é que foi a reação, Eu amiga? falei, tá tudo certo, eu tô aqui ao vivo, tá tudo bem, vamos agir com naturalidade. E né? sendo a rainha da mandioca, essa deve ser só uma Nossa. das que você já escutou até hoje, Com né? certeza. Então, assim, o universo de doces, ele é muito simbólico, porque ele remete às nossas tradições, aos nossos antepassados, mas ao mesmo tempo, o mercado de hoje é um mercado diferente, que você tem que se adaptar. Eu sempre tive esse olho muito clínico para o mercado. Então, hoje as pessoas, elas têm restrições alimentares, elas estão focadas num melhoramento aí corporal, tá sempre todo mundo preocupado com o corpo, com a estética. Então, eu tive dificuldade de acessar mercados com os doces, principalmente os doces cristalizados, porque as pessoas batiam o olho e viam ele cristalizado de açúcar, né? Então, é aquela sensação de comer açúcar. Paralelamente a isso, eu tinha um desejo muito grande de plantar mandioca. Eu já cultivava, assim, algumas variedades de quintal, que a gente fala, a gente ganha do vizinho. Aham. Ai, qual o nome dessa mandioca? Não sei. Aí eu mesmo denominava, essa aqui é a amarelinha fina que não cozinha. Amarelinha fina que não cozinha. Essa aqui é a branca gigante, de fazer farinha, porque produzia muito, né? E você mesmo que apelidava, né? Eu apelidava, eu colocava as plaquinhas, meu pai me ajudava ali a fixar as plaquinhas, né? Mas o meu desejo... Tô aqui pensando, sempre tem um doido que apoia outro doido, né? Seu pai falava, mas estava ali, né? Em tudo, apoiava em tudo. E aí, minha vontade, meu desejo era plantar uma mandioca de qualidade, sabe? Algo que fosse comercial. Porque a mandioca é uma raiz ancestral que carrega muito valor social, histórico. E, ao mesmo tempo, é um alimento completo em nutrientes, né? E então, eu sempre fui muito apaixonada por mandioca. Tá vendo? Tudo que você fala de mandioca é complexo. Mas eu quero saber de uma coisa. Você tá rodeando e não tá contando uma coisa pra gente. Quando foi que você olhou diferente pra mandioca? Quando eu fiz um curso e percebi que o meu investimento estava muito próximo do meu lucro. Eu falei, olha, a mandioca é muito bom. Ela é boa, mas não tá me dando o que eu espero, né? Exatamente. Então aí entrou aquele meu olhar empreendedor. Sabe aquela coisa de que tudo se transforma em doce? A gente consegue fazer doce de quase tudo? E eu pensei, por que não fazer doces com mandioca? Ah, mas por que não salgados? Não, porque a minha vocação, a minha predisposição é doces, né? Eu lembrei muito da minha avó. E aí, naquele momento, sabe aquela cocada que ela me ensinou? Ela se transformou em mandiococada. Mandiococada! Gente! E aí foi só um pontapé para dar início à produção de uma linha exclusiva de doces. Que ela até derivados de trouxe um mandioca. pouquinho aqui, ó. Conta pra gente aqui, só um pouquinho das coisas. O que a gente tem aqui? Olha, eu trouxe aqui a palha italiana de mandioca, né? Que é um brigadeiro assim cremoso feito com mandioca. Então ele é um dos nossos produtos mais vendidos, ele e o sorvete, porque a gente tem também o sorvete de mandioca. Uau. E nessa pegada eu quis agregar valor do cerrado, sustentabilidade. Então a gente tem sorvete de mandioca com cajuzinho do cerrado, com cachaça de baru, né, com cagaita, né? Valorizando as riquezas da nossa terra. Exatamente. Né? Aqui nós temos uma geleia de laranja pomelo, que é uma laranja grande, assim, gigante, com pimenta. E aqui a gente tem a casquinha do limão cristalizado. Uau, adoro isso aqui com um cafezinho, hein? Ah, perfeito. Cafezinho Fiorire, hein? Olha isso. Vamos provar, já. E você diz que plantar é prata, processar é ouro. Isso. O que essa frase representa para você? Essa frase representa uma nova fase, né, do meu empreendimento, né, da minha marca, porque quando você planta mandioca, ou qualquer produto, ou qualquer variedade, vamos dizer assim, você planta uma lavoura de laranja. Quando você vende a laranja, você tem um valor agregado relativamente baixo. Quando você processa a laranja, aí você vai vendo o ouro do processamento, né? Então a mandioca me fez perceber isso,
né, essa questão da alta agregação de valor. Até porque são produtos genuínos, exclusivos. Eu ouvi dizer, Marcilene, você sabia que você é a única mulher do Brasil a ter uma linha exclusiva de produtos derivados de mandioca genuínos, exclusivos, autorais? E eu fiquei assim chocada, porque a gente não consegue enxergar o tamanho, né, do nosso empreendimento, né, do nosso olhar. Eu vos apresento a riqueza da nossa cidade, gente. Ó, a plantação, a fazenda, tudo isso tá aqui, ó, em Lusiânia, Tá aqui em Goiás. Lusiânia. Como foi conquistar seu espaço sendo mulher dentro do campo? Muito difícil, né? Principalmente a gente está falando do segmento de mandiocultura. Mandiocultura é um ramo exclusivamente masculino. Você não vê mulheres à frente de plantações de mandioca. É um serviço bruto. Sim. Né? Então, assim, é muito preconceito, né? Mas, ao mesmo tempo, uma chance, é uma oportunidade de mostrar que a mulher pode executar suas funções em qualquer lugar, ela pode Porque ser a o que gente ela não tá quiser, falando, né, Marcilene, de uma empreendedora que pega o produto e não, você lá, gente, ela participa, ela faz acontecer o processo todo, desde o cultivo, do preparo, a produção e a venda e o marketing e tudo, né, amiga? Eu participo de toda a cadeia produtiva, né? Então a gente está falando de análise de solo, a gente está falando da escolha do material genético a ser plantado. E tem isso também, porque eu percebi que meus produtos, vamos supor, eu não tenho só uma mandioca para todos eles. Para cada produto existe uma variedade específica, porque a mandioca ela se comporta de maneira diferente. Apesar de ser muito assim versátil, ela tem características próprias de uma variedade para outra, né? É muito. Isso aqui, gente, não é só um corpinho bonito, não. É muita cuca no lance. Tem muito estudo aqui nesses bastidores. Tem. É assim que as mulheres conseguem se destacar, gente, conseguem o seu lugar. É correndo atrás, é estudando e fazendo acontecer. É de tirar o chapéu, né? Outra marca registrada dessa maravilhosa. Você sentiu que precisou provar mais por ser mulher? Sempre, sempre. Você tem que fazer mais, você tem que sempre mostrar que você consegue, que você pode, até um determinado momento, né? Quando as pessoas conseguem perceber e reconhecer o seu trabalho. Quando isso acontece, aí essa trajetória começa a se consolidar. Aí esse ciclo começa a se inverter. Você passa a ser referência, você inspiração. Mas até isso acontecer, no meu caso, a semente que eu lancei foi só a vontade de prosperar no campo. Isso tem 10 anos. Então não é do dia para a noite que vem o reconhecimento. Como você mesma disse, tem muita coisa envolvida, tem muito estudo, muitas parcerias, muita dedicação, para você conseguir entender, por exemplo, a sua terra é apta para essa variedade, para esse cultivar, a localização, as condições da propriedade, tudo isso, né, baseou-se em estudo. Então, eu fiz vários cursos, inclusive de aptidão de empreender no campo, né? Que eu posso empreender? Meu sonho é plantar mandioca, mas é possível? Vai dar bom? Vai dar bom? Vai dar bom, deu excelente. E depois de tantas dificuldades, como foi começar a receber as premiações pelo seu trabalho, que eu sei que já foram muitas, né? Olha, quando a gente começa a ter o trabalho reconhecido, a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo. Porque o empreendedor, todos os dias ele se pergunta, né? Estou fazendo a coisa certa? Estou no caminho certo? Então as premiações, elas vieram assim, de modo a consolidar, né, toda a trajetória e vieram reforçar que você não pode desistir, que é necessário que você rompa, que você tenha fé, que você acredite que vai dar certo. Então, aquela semente que eu lancei há 10 anos atrás, ela frutificou agora, né? Então, o reconhecimento da minha decisão veio agora. Você ganhou o prêmio do Sebrae, conta pra gente, queridíssima. É verdade. Pela inovação, né? E pela sustentabilidade no campo, com a linha de produtos de mandioca,
Eu sou vencedora do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, categoria Produtora Rural do Estado de Goiás. Então, Uau! hoje, as mulheres empreendedoras, as produtoras rurais, né, estão aí representadas nesse prêmio. Eu fico muito feliz, né, de estar à frente, de ser uma mulher empreendedora, uma produtora rural e estar em Lusiânia, né, Uau! colocando a Lusiânia nesse patamar, né, de visibilidade. E eu que sou fã de histórias e fã de mulheres, gente, eu sou capaz de dizer que o melhor prêmio, o mais lindo de todos, é a semente que você coloca no coração de cada mulher dessa agricultura que representa o agro aí feminino, as mulheres, as mães, essa semente de força, de fé e de esperança que você coloca nos nossos corações de que é possível viver e conquistar os seus próprios sonhos. É verdade. E os prêmios não param por aí. Conta pra gente qual foi o outro super prêmio. Olha, outro prêmio que eu recebi que foi muito importante para mim foi o reconhecimento da minha transição de carreira. Recebi esse prêmio na AgroBrasília, que é a maior feira, né, de agronegócio do Centro-Oeste, e o prêmio é pela transformação pelo agro. Então, a minha carreira aí de transição, né, do direito para a agricultura foi reconhecida nesse prêmio. E eu fiquei muito feliz, porque todas aquelas incertezas, todos aqueles medos, né, eles foram sanados aí com o reconhecimento dessa transição próspera, né, de sucesso. E de certa forma foi até um conforto Sim, com relação à história sua com seu sim, pai, né? com certeza. Fui Porque perdoada. foi perdoada por ter Fui. saído do direito. E hoje, Sim. infelizmente, ele não está aqui, mas com certeza ele está super orgulhoso da super mulher que saiu do direito e fez tudo direito na terra, né? E agora vamos para o quadro Bate-bola com a rainha da mandioca! Nossa, que responsabilidade, hein? Agora eu vou te falar algumas pessoas e alguns pontos da sua vida e você precisa definir cada um deles em apenas uma palavra. Uma palavra. Não dá pra pensar muito não, Ok, hein? uma palavra, vamos lá. Sua avó Franca. Inspiração. Sua mãe. Consolidação. Seu pai. Ai, tudo. Seus filhos. Os amores da minha vida. Seu marido. Meu amigo. Sua infância. O melhor. Maternidade. Complicado. Coragem. Sempre. Recomeçar. Sempre. Marcilene Mariano. Resiliência. Mandioca. Cozinhando. Se você pudesse voltar àquele fogão a lenha, encontrar aquela menina de 9 anos fazendo cocada com a avó Franca e contar para ela quem ela se tornaria, o que você diria? Nossa! Agora você foi longe, mas eu diria para ela: faça doces sempre, faça doces eternamente, adoce a vida das pessoas sempre, porque no final é isso que você vai fazer, né? Então, nossa, eu me vejo assim criança agora, né? Ali ao redor do fogão a lenha, minha avó me ensinando aquela cocada. Eu tenho o tacho dela. Uau! O tacho que ela me ensinou. Faço doces nele até hoje. Eu falo que assim, a gente às vezes se esquece durante a jornada que essa criança continua sempre aí dentro da Sim. gente. E se a gente fosse mais empática com ela, eu acho que a gente alçaria voos muito mais altos. Quando você falou dessa criança agora, eu consegui enxergar a Marcilene que transformou todos os desafios em doces. Em doces. Em doces. Depois de tudo que você viveu, o que você sabe hoje que gostaria de ter sabido quando decidiu começar? Eu gostaria de ter tido menos medo. Eu gostaria de ter voado sempre, porque embora eu sempre tivesse esse desejo libertador, mas a linha entre a vontade, o desejo e o medo, ela é muito tênue, e às vezes a gente fica paralisada nessa pinguela,
Eu costumo definir a coragem e o medo como uma pinguela. Essa expressão é muito simples para a Sim. gente. Geralmente a pinguela é muito precária. A tábua está podre, o mato lá embaixo junto com a água, você não consegue identificar a profundidade, mas você sabe que do lado de lá tem um mundo novo, né? Como diz Alice Lispector, depois do medo vem o mundo. Mas como atravessar essa pinguela? Porque se você for de olhos abertos, você fica paralisada. Então, quando eu atravessei essa pinguela do medo, eu fui com olhos vendados, segurando assim na mão de Deus, e eu vou à vontade, aquela avidez de prosperar, de voar. E eu gostaria de ter atravessado essa pinguela antes. Antes. Nenhum problema em revelarmos a idade? Não, De 9 para... 49,9. Olha para você ver. É uma jornada. Então fica o recado para quem está aí, né, nessa dúvida da pinguela. Isso. Vai com medo mesmo. Vai com medo Escutou, mesmo. Fiorire? Vai, mas vai com medo mesmo. Não perca tanto tempo, né? Vai de olhos vendados. O que você diria para uma mulher que tem vontade de mudar de vida, mas está com medo de abandonar aquilo que parece seguro? Fala lá para ela. Olha, atravesse essa pinguela. Saiba que depois do seu medo vem um mundo novo de oportunidades, um mundo cheio de novidades. É possível mudar, é possível vencer, é possível prosperar. Eu saí de um ambiente muito burocrático, que é o direito, atravessei essa pinguela e fui parar no campo. E realizei, assim, todos os meus sonhos, todos os meus desejos, né? Como mulher, como mãe. Então, vá, simplesmente vá com medo, vá com dificuldades, mas dê o primeiro passo, porque é a partir do primeiro passo que você vai sentir coragem e firmeza para caminhar. Lembrando que o medo ele é só um mecanismo de defesa, né? Exatamente. Ele não pode ser um limitador. Ele é aquele que fala, não vai correndo na pinguela, não, Isso. porque pode, mas não deixa Ele de te paralisar, passar, né? Existe idade certa para recomeçar? Não, jamais. Hoje, né, próximo aos meus 50 anos, eu estou vivendo, assim, o meu melhor momento como mãe. Aonde os 50 anos? Só para eu entender. Aonde, gente? Olha essa musa da mandioca que eu vou te falar. Agora ele esfregou na cara da gente. 50 anos. Não, 50 anos. E você também, você não pode falar nada, né? Você não pode falar nada porque tem alguma coisa aí, um formol, né? Olha, eu vou te falar, que você viu? dorme, né? Mas não existe, né? Idade. Não existe idade para recomeçar, porque não existe idade para sonhar. O sonho é algo assim inerente ao ser humano. Então, independente da idade que você tiver, o sonho ele vai permanecer pulsando assim, né, no seu coração. O que o campo te ensinou sobre a vida? O campo me ensinou tudo, mas acho que o aspecto principal é a resiliência. Caiu, levantou. Não funcionou? Tenta novamente. Você não sabe o que vai acontecer amanhã no campo. Você lança hoje a semente, a maniva de mandioca, né, que é a maniva semente, você não sabe se vai ficar 5 dias sem chover e ela não vai brotar, ou se vai vir uma chuva intempérie e vai fazer rodar a sua maniva para um outro lugar, deslocar daquela linha que você plantou. Tenha fé, acredite, que tudo é possível contornar, né, com paciência, No final das dedicação. contas, né, minha amiga, a gente não tem o controle? Não tem o É controle. sobre nada, É sobre nada. né? O que você ainda sonha em construir? Eu sonho em construir uma agroindústria, né, de processamento, um patamar ainda maior, né, para que os meus produtos possam chegar à mesa de, de várias pessoas do Brasil. Mas o meu maior sonho nesse sentido é que o meu legado seja tenha continuidade para os meus filhos, né? E eu penso muito nisso, nessa questão da sucessão familiar no agro, incentivar as novas gerações a plantarem, a colherem, a ter amor pelo campo, a ter respeito pelo meio ambiente, a saber que você pode utilizar a terra a seu favor, no sentido de empreender, mas também valorizar que ela não te pertence, você está utilizando ela no momento,
mas em algum momento você vai embora e alguém vai utilizar. Então, deixe para a próxima geração esse legado e incentive, né, as novas gerações a darem continuidade, né, ao trabalho no campo. E o Sofafã está chegando ao final. Ah, já vê aquele sentimento de quero mais, né? Uma história que começou nas raízes, atravessou muitos caminhos e voltou para a Terra com um novo significado. Marcilene, depois de conhecer ainda mais a sua história, eu só posso repetir uma coisa. Eu sou sua fã, né? Maravilhosa, Nossa. inspiradora. Agora eu quero que você finalize contando pra gente onde que a gente encontra essas delícias, quais são as delícias que você comercializa. Eu sei que algumas são temporais, Conta pra gente. Eu acho que eu já vou provando, servindo café. Minha filha vai falando enquanto eu vou comer. Ela me fez rir, ela me fez chorar, ela me fez passar assim por uma montanha-russa de sentimentos. E assim, eu tô apaixonada ainda mais por essa mulher incrível. Estar aqui é uma sensação assim indescritível. A gente vai provar agora a palha italiana de mandioca, né? É um produto assim, um dos produtos mais queridinhos aí do nosso portfólio. E se você quiser adquirir nossos produtos, entra lá no Instagram, @pé-de-gostosura, é pé-de com i, e você encontra também na nossa lojinha online, no Shopping da Agricultura Familiar. Espero vocês lá, hein? Para poder dar aquela olhadinha e adquirir aí nossos produtos. Agora, com Vamos você, provar? né? Agora você vai me dar aí esse Gente, feedback, e né? para harmonizar com todas essas delícias, é claro que um café Fiorire. Vamos Olha brindar. isso, gente, eu tô no sofá com ela. Agora, Nossa, vou provar. que delícia. Rufem os tambores. Passar debaixo da mesa aqui, amiga. Me diga, conte-me tudo, não me esconda nada. Eu sabia que mandioca era boa, mas doce é muito melhor, gente. Palha italiana de mandioca é inovador, né? E assim, é um produto macio, suave, é uma nuvem Refinadíssimo. assim, de mandioca. Você precisa Uma provar. explosão de sabor. Nossa! Meu Deus, que chiquíssimo. Combinou muito com você, amiga. Ó. Gostou? Amei. Você tá comendo também? Nossa, eu Mas não é justo isso, gente. sempre comendo mandioca. Sempre tem, né, amiga, que provar pra ver se tá no ponto bom, pra ver se vai agradar todo Tudo que eu mundo. falar sobre mandioca vai ser polêmico, né? Mas sempre, né? Já acostumou? Sempre mexendo com mandioca. Ai, Marcilene, você trabalha com mandioca o dia todo. Né? E você não cansa de mandioca, Não, sobre mandioca. Sobrevive com mandioca? Sim, também. E por aí, né, a gente vai... E conhecendo as variações, no final das contas, qual que é a melhor? Depende pra quê. Eu acho que sempre a melhor é a mole. Porque a mandioca dura não continua. No final das contas, então, amiga, você rompe a corrente até nisso, né? Exatamente. Uau! Aqui agora eu vou provar. Isso aqui é o limão cristalizado? Isso, ele é um limão siciliano. Aquele limão assim mais suave, né? Produção também. Produção também. Da Pé de Gostosura. Da Pé de Gostosura. O limão, a gente tem uma política de aproveitamento integral, né, dos frutos, né? Então o limão, do caldo a gente faz uma geleia dos favelos, né? E da parte externa, que é a casca, a gente transforma aí em doce cristalizado. Já tô pensando, porque aqui um dos carros-chefes é o nosso bolinho de laranja. Nossa! Que acompanha a laranja cristalizada. Eu já tô pensando que a Casa Fiorire vai ter que fazer uma versão, um bolo de limão siciliano para acompanhar com esse limão aqui, gente. Esse limão, né? Essa casquinha de limão siciliano cristalizado, a cara da riqueza. Sensacional. Uau. Mas mais sensacional que o limão é ela, né? Não tem jeito. A gente fica assim extasiado, assim. Uau! Com a beleza, o conhecimento, né? Ela é toda cheia de estratégias, né? Cheia de emoções, né? Eu vivenciei Deixa eu te falar uma coisa. Vamos finalizar aqui, ó, com esse brinde maravilhoso. Por quê? Eu tô cansada de bater papo. Agora eu quero, ó, provar as delícias da Pé de Gostosura. Sofafã fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada!